por meio da verdade, meus queridos irmãos, que os homens se tornam conscientes da imundície dos seus pecados, e é somente pela verdade que eles descobrem que somente há salvação, libertação, por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O sábio rei Salomão já há muito escreveu e advertiu, dizendo o seguinte, em Provérbios, no capítulo 23, compra a verdade e não a vendas. Essa afirmação, por si só, destaca o valor imensurável, meus irmãos, da verdade nas Escrituras e da importância da verdade para o povo de Deus. Afinal de contas, a Escritura nos revela, por exemplo, no Salmo de número 31 e em diversos outros textos, que o nosso Deus, Ele é o Deus da verdade, de modo que a sua própria palavra é a verdade. O Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele é descrito como alguém cheio de graça e de verdade, sendo Ele próprio o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo é descrito nas Escrituras como o Espírito da verdade. É Ele que sela nos corações dos homens aqueles que são alvos da mensagem da verdade, que é o Evangelho. E por fim, a própria igreja ela é apresentada como coluna e baluarte da verdade, sendo ela responsável por proteger essa verdade, por defender essa verdade e por proclamar essa verdade, meus irmãos. Então, em resumo, é pela verdade que os homens, as pessoas são libertas do pecado e da morte. E por isso a verdade é de um valor imensurável para o povo de Deus, para os homens. Entretanto, meus irmãos, embora o povo de Deus, por vezes, se esqueça do valor da verdade, Satanás, ele jamais subestima a verdade. Ele jamais se esquece do poder da verdade. Então, desde a queda, o pai da mentira tenta a todo custo e a todo momento destruir, ocultar, distorcer, substituir a verdade pelo engano, a verdade pela mentira, a verdade pela falsidade. E ele faz isso de forma contínua e estratégica. E, ironicamente, meus queridos irmãos, os ataques mais mortais de Satanás não vêm daquelas pessoas que abertamente são contra a verdade, não. Mas sim, os ataques mais mortais de Satanás vêm daqueles que dizem conhecer a verdade, que dizem amar a verdade, mas somente com o propósito de minar a verdade de Deus no meio do povo do Senhor. Portanto, esses homens são como agentes eficazes de Satanás, são os mais perigosos. São uma espécie, irmãos, de terroristas espirituais, porque eles se infiltram secretamente no meio da igreja. Eles se disfarçam de pastores, presbíteros, diáconos, até mesmo de apóstolos. Mas, na verdade, estes homens, meus irmãos, são impostores, desertores da fé. Esses apóstatas, meus irmãos, afirmam conhecer ao Senhor Jesus Cristo, mas na prática o rejeitam. Verbalmente, eles afirmam conhecer a verdade, conhecer a palavra do Senhor, mas as suas ações demonstram claramente que, na verdade, eles são inimigos da verdade. E o Novo Testamento, meus queridos, adverte repetidamente para o perigo que os apóstatas, que os falsos mestres representam para a igreja do Senhor. Tanto o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como o apóstolo Paulo, compararam a selvageria destes falsos mestres a ataques de lobos ferozes e ações de demônios. Paulo, por exemplo, advertiu a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, ele disse o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, não somente o apóstolo Paulo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo, por diversas vezes, trouxe esse alerta para a igreja. Pedro, nós lemos aqui capítulo 2 da segunda carta de Pedro, falando sobre estes perigos.
Outros apóstolos falaram também. Estamos diante de nós aqui nesta noite, desta epístola de Judas, que fala exatamente sobre este tema. Então, a epístola de Judas, meus queridos irmãos, é uma dessas porções que falam a respeito dos perigos dos falsos mestres. A data mais provável em que essa carta foi escrita é por volta do ano 68, 70, em um período entre a morte de Pedro e a destruição de Jerusalém. E essa concisa carta, meus irmãos, apesar de curta, não é dividida nem em capítulos, mas somente em versículos, ela é curta, mas é uma condenação enérgica e eloquente contra os falsos mestres que estavam infiltrados na igreja, já nos dias de Judas. Mas também é uma condenação, por extensão, a todos os apóstatas, falsos mestres de todas as eras. Essa condenação também é aplicada a esses homens. E em especial, meus irmãos, em nossa cultura pós-moderna, em que a verdade ela é considerada relativa e a tolerância ela é valorizada acima de tudo, este brado de Judas pela pureza doutrinária, ela é urgente na igreja dos nossos dias. Então é nessa epístola que nós vamos meditar, a fim de extrair as lições que esta carta tem para a nossa vida hoje, escrita há 2000 anos atrás, mas com lições preciosas para a nossa vida hoje, para a nossa espiritualidade hoje, assim como qualquer outra porção das Escrituras. Então, acompanhe comigo a exposição deste texto, começando aí com a saudação e a identificação do autor nos versos de 1 a 2. Ele começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, logo de cara, o autor, ele se identifica aqui, ele diz qual é o seu nome é Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Bem, o Novo Testamento, pelo menos, nos dá 8 Judas distintos no Novo Testamento. Então, somente o nome de Judas não dá para precisar quem de fato é o autor desta epístola. Porque Judas, meus irmãos, este nome, ele é o nome hebraico Judá, então o nome grego é Judas. Então era muito comum ali no primeiro século da era cristã esse nome Judas. Também houve um grande herói da revolta dos Macabeus, 2 séculos antes do Senhor Jesus Cristo, que também tinha esse nome. Então, nesse período em que ela foi escrita, o nome ele era muito comum. O autor desta carta, então, ele se identifica como servo do Senhor Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse parentesco com Tiago, mencionado aqui, facilita, então, agora a identificação do autor. Muito provavelmente, ele é Judas, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, e irmão de Tiago, o líder na igreja em Jerusalém. Judas, muito provavelmente, é esse, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. E é interessante perceber, irmãos, que tanto Tiago, na sua epístola, quanto Judas aqui, apesar do parentesco com o Senhor Jesus Cristo, meio-irmão, criados juntos, eles não começam a sua carta dizendo Tiago, ou então Judas, irmão de Jesus. Não, poderiam querer usar essas credenciais, não é? Mas eles começam, tanto Tiago, se você observar no início da epístola de Tiago, quanto aqui em Judas, eles começam dizendo as mesmas palavras. Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, e aqui Judas fala, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo. Parece que houve uma mudança no relacionamento entre esses homens e o Senhor Jesus Cristo. Antes eles não acreditavam que Jesus era o Messias, na divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas após a ressurreição, a relação mudou. Não é mais uma relação de irmão. Agora é uma relação entre servo e Senhor. Agora é uma relação entre pecador e Salvador. Mudou completamente a relação entre eles, meus irmãos. E o tema da epístola, como já dissemos, é o alerta para a igreja, irmãos. A igreja precisa estar atenta contra os ataques dos falsos mestres.
E ele vai discorrer ao longo da sua epístola sobre este tema. Ele vai identificar quem são os falsos mestres, ele vai dar as características dos falsos mestres e como que a igreja pode combater estes homens. Mas antes de começar a tratar dos inimigos, Judas, ele, na sua introdução, ele traz logo uma bendita esperança. Ele fala que apesar de toda oposição e perigos que os apóstatas podem representar para a igreja, Judas começa a sua carta dando a bendita certeza aos seus leitores que eles podem confiar em Deus, que os guardará dos falsos mestres. Ele dá ao menos 3 razões, logo de cara, para esta bendita esperança. Está aí também nos versos de 1 a 2, quando ele diz que ele está escrevendo para aqueles que são chamados, amados em Deus e guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Guardados pelo Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, essas palavras ecoam as palavras do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então Judas vai falar sobre a apostasia, vai falar sobre os perigos dos falsos mestres, mas logo de cara ele vai dizer que nenhum maldito herege pode roubar nem sequer uma única ovelha do Senhor Jesus Cristo, porque eles são chamados, eles são amados por Deus e guardados em Cristo Jesus. Então ele já começa com essa verdade logo de cara. Só que, apesar dessa realidade, meus irmãos, os crentes não podem ficar dispersos, alheios aos ataques dos inimigos, tornando-se assim presas fáceis em suas mãos. Pois vejam, o erro misturado com a verdade pode causar estragos terríveis, meus queridos irmãos, no meio da igreja. Judas sabe muito bem disso. E é por isso que ele é compelido, ele se sente como que obrigado de fato a escrever sobre esses perigos. Ele queria escrever sobre coisa boa. Quem não gosta de conversar sobre um assunto bom com algum irmão? Mas, por vezes, nós precisamos tratar de assuntos duros, difíceis. Judas queria escrever coisas boas, mas ele foi impelido a tratar de um assunto perigoso na igreja. É o que ele diz aí no verso de número 3. Acompanhem comigo. Quando ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Perceberam? Judas originalmente planejava escrever uma carta positiva. Ele queria celebrar as grandes verdades da salvação comum que ele compartilhava com as suas ovelhas, com os seus leitores. Mas a notícia alarmante de que falsos mestres penetraram nas congregações fez com que Judas sentisse essa obrigação de mudar os seus planos e de escrever esta dura carta que condena os hereges, que condena os falsos mestres. Então, assim, ele escreveu essa forte denúncia contra os falsos mestres e um estilo de vida distante de Deus, advertindo os seus leitores e chamando para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Percebam, meus irmãos, que, sem sombra de dúvidas, a maior ameaça para a igreja, meus irmãos, sempre foi o falso ensino. Porque a sua sutileza e a gravidade do falso ensino, meus queridos irmãos, tornam esse veneno espiritual o mais mortal que o povo de Deus e que a igreja pode enfrentar, a maior oposição que a igreja pode enfrentar. Porque, vejam, enquanto as ameaças externas, tais como as perseguições, são de fato detestáveis, no entanto, suas feridas são apenas externas. As vítimas são físicas, as dores são temporárias. Já o falso ensino, o dano é muito maior, porque as vítimas são espirituais e as consequências são eternas. Não é de se admirar que o Senhor Jesus Cristo advertiu os seus discípulos quanto aos perigos de ouvir os falsos mestres. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 15, ele diz: Senhor Jesus Cristo,
Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É por isso que Judas, diante da gravidade do tema, diante do dano que o falso ensino, que um falso mestre pode causar no seio da igreja, é que Judas dedicou a sua epístola a expor esses homens, meus irmãos. Ele queria que os seus leitores permanecessem firmes, fortes contra os enganos espirituais e que fossem capazes de se defender de tais ataques. Ele é um herói da fé, um herói da doutrina. Ele se sentiu obrigado a defender a sã doutrina. E, ironicamente, irmãos, o homem que escreveu a condenação mais nítida contra os apóstatas compartilha do mesmo nome, do mais famoso de todos eles, o apóstata mais infame de todos os tempos, Judas Iscariotes. Mas esse Judas aqui é diferente. Ele é um herói da doutrina, um herói da ortodoxia. Então ele diz que está chamando agora a igreja, chamando os crentes para batalhar pela fé. Ele queria escrever uma carta de alegria. Ele queria escrever uma carta para celebrar a salvação comum, mas ele foi impelido para escrever esta carta e para condenar os hereges. Judas reconheceu então, portanto, meus irmãos, que ele era um vigia da verdade, e como tal ele precisava alertar a igreja de Cristo contra essa batalha e preparar os homens e as mulheres para essa batalha. Então a sua paixão ardente pela doutrina, especialmente em relação ao Evangelho, fez com que só o pensamento do falso ensino penetrando na igreja fosse como um fardo pesado nos ombros deste homem. Ele se sentiu obrigado a se comunicar com a igreja, mudar os seus planos e escrever esta carta. E esta fé, irmãos, que Judas cita aqui no versículo 3, batalhar pela fé, essa palavra aí, fé, não é um corpo nebuloso de doutrinas religiosas, não. Mas a fé que Judas está falando aí, meus irmãos, é o corpo de doutrinas que constitui o próprio Evangelho. É o coração do Evangelho. É a verdade objetiva de Deus. É tudo aquilo que pertence à salvação comum dos santos. Era isso que estava sendo atacado. E era isso que Judas se propõe a defender aqui agora. É a mesma fé que Lucas, quando escreveu Atos, no capítulo 2, ele disse que os primeiros cristãos eram aqueles que perseveravam na doutrina dos apóstolos. É a mesma fé que fez com que Paulo pedisse a Timóteo para defender e guardar essa fé, quando ele disse para o jovem pastor: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Portanto, meus irmãos, na vida e no ministério, a verdade de Deus, meus queridos irmãos, ela é fundamental para o povo de Deus. Tanto na nossa vida privada, particular, no nosso ministério, na vida de igreja, a verdade é o tesouro de valor imensurável para o povo de Deus. De modo que aqueles que manipulam a verdade, que misturam o engano com a verdade, que pregam o falso ensino, esses são alvos da ira santa do Senhor. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz que se alguém pregar outro evangelho, além daquele que recebeu e foi ensinado por ele, que seja amaldiçoado, anátema. Judas, na sua carta, ele acrescenta uma outra informação importante com relação a essa fé, esse conjunto de doutrinas, o coração do Evangelho, aquilo que pertence à salvação comum dos santos. Ele acrescenta uma outra informação importante. Ele diz que é a fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Significa, meus irmãos, que essa fé que foi entregue, ela foi entregue de modo cabal, definitiva, e que os resultados dessa fé são duradouros. Não é necessário repetições, como, por exemplo, de um novo Pentecostes. Mas a fé que foi dada, ela foi dada de uma vez por todas, e você não precisa de repetições, porque ela é uma fé que foi entregue de maneira definitiva ao povo de Deus. Através do Espírito Santo, meus irmãos, Deus revelou esse conjunto de doutrinas.
revelou aos homens, capacitou os homens e inspirou os homens a escrever aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento. E junto com as antigas Escrituras, que é o Velho Testamento, formam sim a palavra de Deus, que é toda suficiente. Ela não precisa de acréscimo algum, porque ela foi entregue de uma vez por todas aos santos. Deus entregou de uma vez por todas. Ela é toda suficiente. E é por não crer nessa doutrina bendita da suficiência da palavra de Deus e da revelação total e final de Deus nas Escrituras, é que nós temos muitas heresias e seitas nos dias de hoje. Porque eles não acreditaram que esse corpo de doutrina foi entregue de uma vez por todas. Então você tem, por exemplo, os Mormons, os Testemunhas de Jeová, seitas que os seus fundadores dizem que receberam uma revelação extra, à parte da Escritura. E aí o resultado é seita. Todo e qualquer movimento, irmãos, que diz que recebeu uma revelação à parte para complementar aquilo que não está nas Escrituras, é uma seita, é uma heresia, são falsos mestres, são esses que estão sendo denunciados aqui por Judas. Mas, após convocar a igreja, meus queridos irmãos, para batalhar por essa fé, que foi entregue de uma vez por todas aos santos, a partir do versículo de número 4, Judas começa a nos dar os motivos pelos quais essa batalha ela é tão necessária. Então, ele falou da bendita certeza que os crentes estão guardados no Senhor Jesus Cristo, mas apesar desta realidade e dessa certeza, precisamos batalhar pelo conjunto de doutrinas que foi dada à igreja de uma vez por todas. Mas agora, no versículo 4, ele diz que apesar disso, nós precisamos batalhar, ele vai dizer os motivos agora. Acompanhe comigo no verso de número 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, que o ataque à verdade é tão antigo na história da humanidade. Ele é tão antigo, na verdade, ele remete ao Jardim do Éden. O ataque à verdade começa ali, quando Satanás torceu a palavra de Deus, misturou com mentira a palavra de Deus, e por isso convenceu Eva a desobedecer ao seu Criador. Então, desde então, o pai da mentira, ele tem lutado incansavelmente, ele continua a sua ofensiva amarga contra a verdade divina. E seu objetivo é muito simples, meus irmãos. O objetivo perverso de Satanás é muito simples, ele quer resistir ao avanço do reino de Deus a qualquer custo. E para isso ele vai se utilizar de táticas furtivas. Ele quer escravizar as suas vítimas através do engano, através da distorção, através da mentira. Portanto, reconhecendo que Satanás ele continua à espreita, a andar em derredor como um leão, é que os crentes devem permanecer firmes na luta pela fé. Eles devem ser proativos na busca pela verdade. Bem como se opor a todo ensino, meus queridos irmãos. É um papel de cada crente, de todo cristão, se opor ao falso ensino, defender a verdade de Deus. Então, como que em uma espécie de reunião de guerra, onde está ali o comandante, o general, começa a apresentar o inimigo, Judas vai fazer exatamente isso aqui no versículo de número 4, e ele vai seguir a apresentação desses homens por mais alguns versículos. Mas hoje nós vamos ficar somente até o 4. Então, ele vai apresentar algumas características destes homens, de modo que a igreja pode estar apta para identificar esses homens, para desarmar esses homens e para resistir às suas ciladas. Então, ele vai falar da presença destes homens, está aí logo na parte A do verso de número 4, quando ele diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. O aviso de Judas, meus irmãos, não é meramente hipotético. Os falsos mestres já estavam presentes nos tempos de Judas. O termo que no original foi traduzido aqui como se introduziram com dissimulação,
No grego, a expressão, a ideia que o autor quer trazer é que certos inimigos se introduziram furtivamente. Esses se introduziram furtivamente, eles utilizam uma expressão também no grego, que quer dizer que é como alguém que está se escorregando por entre os cantos, com uma má intenção. Esse termo ele era muito utilizado, por exemplo, no contexto de tribunal, de julgamento, nesse período grego, para descrever os advogados que eram astutos, que eles se escorregavam por entre as mentes das pessoas dos tribunais, ao ponto de distorcer, de enganar e de fazer as pessoas acreditarem naquilo que eles têm a habilidade de fazer. Então, Judas está falando que esses homens são assim, eles são espertos nesse sentido, eles vão se escorregando, penetrando na igreja nesse sentido. E a carta de Judas, meus irmãos, ela é muito parecida com a segunda epístola de Pedro. Na verdade, o capítulo 2, que nós acabamos lendo ele aqui por completo, praticamente nós lemos a carta de Pedro. Se você depois comparar Judas, todo o texto de Judas, com aquele segundo capítulo de Pedro, você vai perceber que até alguns versículos se repetem entre eles, e os comentaristas ficam em dúvida, pensando quem se utilizou na fonte de pesquisa, mas o fato é que tem uma mudança ali em Pedro. Enquanto Pedro fala em um tempo futuro, de coisas que parece que iam acontecer, Judas agora ele está falando em um tempo presente, que as coisas agora começaram a acontecer. Vejam, lá em Pedro, por exemplo, nós lemos o seguinte, que logo no início do texto de Pedro, ele falou o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Isso está lá em 2 Pedro, no versículo 1, capítulo 2. Percebe que é bem parecido? Eles vão introduzirão dissimuladamente. Agora veja como que Judas coloca aqui. Ele diz que estes homens, verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Eles já estão presentes nos tempos de Judas. Nós sabemos que existem muitos falsos mestres, meus irmãos, fora da igreja. Homens que abertamente tramam contra a igreja, tramam contra o povo de Deus e fazem oposição ao cristianismo. De maneira feroz, eles perseguem os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Cristo advertiu contra essas perseguições externas, quando ele disse em Marcos, no capítulo 13, versículo 9, estáis vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse em Marcos. E essa é uma perseguição física, e certamente ela é terrível, meus irmãos. No entanto, como eu já disse, os falsos pastores, os falsos presbíteros, falsos diáconos, falsos mestres, falsos apóstolos, eles são geralmente muito mais perigosos do que qualquer perseguição física do Estado, de qualquer perseguição física de algum tirano. Os falsos mestres, eles têm a capacidade de trazer muito maior dano para o povo de Deus. Porque os ataques de fora, meus irmãos, muitas vezes servem para quê? Para unir o povo de Deus. A gente percebe isso ao longo da história da igreja. Houve um período quando a perseguição romana explodiu e o sangue dos mártires estavam derramando de maneira muito intensa. Um antigo pai da igreja, ele falou que o sangue dos mártires era como a semente da igreja. Quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Só que os ataques dos falsos mestres é diferente. Costuma confundir e dispersar o rebanho. Por isso que eles são muito mais perigosos, meus queridos irmãos. Então, os ataques de dentro da igreja, desferidos por falsos mestres, costumam dividir e confundir o rebanho. E esses ataques, Judas diz que está vindo de certos indivíduos. É o título, o termo que ele utiliza, certos indivíduos. Ele não faz questão de identificar a identidade destes homens. A identidade desses falsos mestres nos é desconhecida de fato.
Assim como o tipo de heresia que eles estavam ensinando também nos é desconhecida. Judas, ele não faz questão de apresentar e combater o erro desses homens, porque ele vai apontar para a imoralidade deles. É como se ele dissesse o seguinte: olha, eu vou mostrar os frutos desses homens, e só em mostrar a imoralidade deles, vai minar a autoridade desses homens dentro da igreja. Vai minar a autoridade desses homens e a influência desses homens no meio do povo de Deus. E isso, por si só, é suficiente para derrubar qualquer argumento dos falsos mestres. Ao expor as suas vidas corruptas, depravadas, já não há mais necessidade de refutar os ensinos. Por isso que Judas ele começa a apontar das características desses homens. Algumas das características que Judas dá desses homens. Ele já diz que são homens dissimulados, que escorregam secretamente querendo fazer o mal, mas mais à frente na carta ele vai dizer também, por exemplo, que esses homens são corruptos, depravados, ao ponto de serem comparados, por exemplo, com os notórios anjos caídos. Ele vai comparar também esses homens à depravação daqueles homens de Sodoma e Gomorra. Ele vai falar que esses falsos mestres são como Caim, Balaão, como os rebeldes sob Corá. Então, são homens que rejeitam autoridades superiores, está aí no verso de número 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Eles não se sujeitam às autoridades constituídas. Judas vai dizer também que são homens que cuidam de si mesmo, pastores que a si mesmos se apacentam. Judas vai falar mais à frente, nos versos de 12 a 13, que eles são como árvores de outono, sem frutos. Portanto, estão duplamente mortos. Ele também vai dizer que são como ondas furiosas do mar, lançando a sua própria vergonha como a espuma do mar. Homens altamente perigosos para a igreja, meus queridos irmãos. Mas após declarar e deixar claro a presença desses homens no meio da igreja, Judas passa, agora sim, a falar aos seus leitores a respeito da condenação que já está preparada para esses homens há muito tempo. Ele fala o seguinte, nos versos de 14 a 15, ele explica um pouquinho melhor isso. Aqui no verso de número 4, na parte B, ele diz: os quais, desde muitos, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Lá no verso de número 14 e 15, ele explica um pouquinho melhor. Veja o que ele diz nessa parte. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. A condenação desses homens já é certa, está preanunciada já há muito tempo. Vocês percebem como que a Escritura ela é muito dura quando vai tratar a respeito dos hereges, dos apóstatas, dos falsos mestres. Aqueles que estão sendo enganados, a Escritura até que diz que nós temos que ter paciência. Judas mesmo vai falar isso. Precisamos ter paciência com aqueles que estão em dúvidas, mas os falsos mestres, a Escritura é clara com relação a esses homens. São homens corruptos, depravados, que pervertem a doutrina, que querem enganar o povo de Deus, desviar o povo de Deus. Contra esses irmãos não tem palavras, não tem argumentos, não tem algum tipo de relação com esses homens. São homens ímpios, imorais, corruptos. Pedro diz o seguinte, que eles são movidos por avareza, 2 Pedro 2, nós lemos durante a liturgia, 3 e 6. São homens movidos por avareza, eles farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios.
Reduzindo a cinza as cidades de Gomorra, e Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-os posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Voltando para o nosso texto de Judas, ele falou da sua presença desses homens, falou que a condenação deles é certa, e agora ele começa a dar algumas características destes homens. Ainda que no verso de número 4, no finalzinho dele, na parte C, Judas vai falar qual é o caráter desses homens, Judas vai dizer qual é a conduta destes homens, e Judas vai falar qual é o credo destes homens. Tudo aí na parte C do versículo de número 4, quando ele diz o seguinte, que estes homens são homens ímpios, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Qual é o caráter desses homens? Está aí logo no início, são homens ímpios. Sem dúvidas, meus irmãos, os apóstatas dos dias de Judas, os falsos mestres dos dias de Judas, assim como acontece em todas as eras, eles são caracterizados principalmente pela sua impiedade. Como pessoas ímpias, os falsos mestres não poderiam adorar a Deus corretamente. Na verdade, eles são desprovidos de qualquer reverência para com o Senhor, meus irmãos. Embora eles pretendem ser líderes espirituais, afirmando conhecer a verdade, falar a verdade de Deus, mas o seu caráter pecaminoso mina essa reivindicação. Vocês não precisam fazer muito esforço para lembrar de algum falso mestre que em algum momento da sua carreira a sua impiedade ficou exposta para todos perceberem. E, geralmente são escândalos sexuais, de adultério, de imoralidade. A impiedade desses homens, meus irmãos, eles tentam esconder, mas em dado momento ela é exposta, porque eles não conseguem conter as suas paixões. Com relação à sua conduta, como é que esses homens andam e o que é que eles ensinam? Judas vai dizer que eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Vejam, a falsa espiritualidade destes homens, meus irmãos, não pode conter as suas paixões carnais. Eles perverteram a graça de Deus, transformando em licenciosidade, em sensualidade, para poder pecar mais e mais, para poder dar vazão às suas paixões. Então, eles transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Sob a tirania de suas paixões não renegadas, esses homens não conseguem conter essas paixões. Então, qual é o método que nós vamos utilizar? Vamos transformar a graça de Deus em libertinagem, de modo que nós podemos fazer todas as coisas por conta da graça de Deus. Vocês já ouviram um discurso semelhante a esse? Quem sabe até mesmo o coração enganoso pode sugerir isso. Podemos fazer todas as coisas por causa da graça de nosso Deus. Essa é uma característica própria de falso mestre, de apóstata, daqueles que se desviaram da verdade do Senhor. Porque vejam o que Paulo disse a Tito, no capítulo de número 2, versos 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí, qual é a consequência dessa graça salvadora? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. É totalmente o oposto do que ensina o falso mestre, o apóstata, aqueles que se desviaram da verdade do Senhor. Eles deturparam o conceito de graça e transformaram em licença para pecar. Ao fazer isso, eles demonstraram que nunca tiveram realmente nenhum tipo de relação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas são homens que amam ao seu pecado. Com relação ao seu credo, o que é que eles creem, o que é que eles pregam? Judas vai falar. Eles negam, final do capítulo, do versículo 4, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Apóstatas, falsos mestres, se veem como senhores de si mesmo. Judas já disse no versículo 12 que são pastores que apacentam a si mesmo. Eles se recusam a obedecer e a reconhecer honestamente o senhorio de Cristo em suas vidas. Eles não vão se submeter ao Senhor Jesus Cristo, não vão reconhecer Ele como mestre divino, como Senhor de suas vidas, e nem vão dar a Ele a honra
que Cristo singularmente requer como Filho de Deus. Assim, eles negam a Cristo seu lugar de direito como Deus, como Rei, como Messias, como Salvador das suas vidas, meus irmãos. Tito, ainda, quando Paulo escreveu a Tito, já encerrando aqui essa parte do nosso sermão, ele disse o seguinte, que os falsos mestres afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, sendo abomináveis e desobedientes e sem valor para qualquer boa ação. Não valem de nada, são homens ímpios, que não têm nenhum tipo de valor. Com esses homens, irmãos, a igreja e o povo de Deus não deve ter nenhum tipo de relacionamento e entregar esses tais ao Senhor, para que a condenação destes homens é certa, como a palavra de Deus nos diz. Irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. Judas ele vai continuar a descrever o caráter desses homens. A partir do verso 5, ele vai ainda associar esses homens com homens ímpios do passado, como eu já citei um pouquinho aqui. Ele também vai falar a respeito de algo muito misterioso, uma das verdades mais misteriosas da Escritura, lá no versículo de número 4, quando ele está confrontando e expondo os falsos mestres, falando que eles difamam autoridades superiores, ele vai utilizar um exemplo muito estranho, misterioso, quando ele diz no versículo 9: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo difamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, contra tudo que não entendem, difamam, e contra tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos e sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. São homens ímpios, irmãos. Como que a igreja deve lidar com essas coisas? Como que o crente, o povo de Deus, deve lidar com isso? Primeiro, o povo de Deus, a igreja, precisa conhecer e amar a verdade acima de todas as coisas. Vocês perceberam que Judas ele não está escrevendo aos presbíteros, aos pastores, aos líderes das igrejas, não. Ele escreve a toda a igreja, todas as congregações, todos os crentes, eles precisam amar a sã doutrina, precisam conhecer, meus irmãos, esta verdade. Então, o crente, o povo de Deus, precisa, de fato, se dedicar ao estudo bíblico, sistemático, precisa se dedicar às orações para se fortalecer contra estes homens, precisam conhecer cada vez mais do nosso Deus e da sã doutrina, para poder fazer uma apologética, uma defesa da fé, com segurança, com sabedoria, mas também com amor. Nos nossos dias, nós percebemos como que muitos apologetas demonstram tanta arrogância e nem um pingo de humildade. Você percebe claramente uma impiedade nestes homens, mas o povo de Deus, quando vai defender a sua fé, precisa fazer com amor, com humildade. O próprio Judas, que escreveu a condenação mais notória destes homens, no versículo 22, ele vai falar que, não contra os falsos mestres, mas contra os que, porventura, estão ouvindo, estão em dúvidas, ele vai dizer, versículo 21, guarda-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Contra esses irmãos, nós precisamos orar, precisamos argumentar, defender a nossa fé, mas fazer com amor e com humildade. Não como temos visto em redes sociais e coisas do tipo, mas fazer, de fato, com amor. E a apologética, meus irmãos, é um chamado para toda a igreja, não somente para os líderes, mas para toda a igreja. Portanto, todos nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, seja no estudo das Escrituras, diligentemente, seja em estudos específicos da doutrina do Senhor, nas dúvidas, consultar os seus mestres, os seus pastores, para que possamos, dessa forma, todos nós sermos edificados com a palavra do nosso Deus. À medida que o Senhor for nos dando mais oportunidades, vamos encerrar esta pequena epístola que trata a respeito desse assunto tão importante para a nossa igreja. Deus assim nos abençoe.